Segundo, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos então à nossa última parte, nossa aulinha de revisão de história. E o que eu pensei para essa nossa aulinha? Hoje eu pensei em a gente fazer uma retomada direta, né? Trazer uma revisão direta da última coisa que nós vimos em sala, que foi sobre o iluminismo. Até que eu levei a folhinha para vocês, com um resumo de alguns tópicos e alguns pontos. E eu acho interessante a gente estar retomando, ok? Vamos lá? Antes, vou fazer aquele background que eu sempre faço, então vamos trazer um pouquinho antes do que antecede o iluminismo, ok? Bom, para começo de conversa, a semente do pensamento através somente da razão, com foco no ser humano, já vem de antes do iluminismo, não é mesmo? Então é uma herança, aquela sementinha da razão estava lá no Renascimento, que a gente viu um pouquinho em artes, não é mesmo? Então, uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, sempre pra vocês pensarem, é que a Idade Média, Idade das Trevas, mas quer queira, quer não, os pensadores do Renascimento eram homens medievais. Eles estavam nesse processo de transição. Ninguém dorme lá, opa, agora eu sou medieval, né? E acorda, nossa, passou, virou de ano, agora eu estou aqui no Renascimento. Não existe isso na história, não é mesmo? Então é tudo um processo, e nesse processo eles ainda eram homens medievais que estavam nesse processo de transição com ideias novas aí. Então, não, como que é somente a Idade das Trevas, a Idade Média, se esses pensadores esses grandes pensadores do Renascimento vieram dela? Então, só para vocês pensarem um pouco sobre isso. Mas sim, essa ruptura com o teocentrismo, todo centrado em Deus, essa ruptura com esse pensamento apenas a parte religiosa, acontece no Renascimento justamente como resultado. O antropocentrismo, agora o foco é o ser humano, até nas representações artísticas, igual a gente viu, e principalmente com foco na razão, ok? Então, com foco na razão, nessa nova forma de se pensar, lá na frente, fora do Renascimento, já seria a origem do Iluminismo. Ok, o Iluminismo, principalmente, ele é uma resposta ao antigo regime, que nós também vimos. Então, todo aquele antigo regime em que o rei mandava e todos estão abaixo deles, o rei quase como uma figura divina e inquestionável, o Iluminismo vem contra essa maré. Mas muitos iluministas vão apoiar em suas lideranças os reis. Então fiquem espertos. Mas, enfim, com isso dito, com essa resposta, o saber, a filosofia deu 360 e falou, ok, a liberdade de pensar é um direito de todos e com foco na razão e no ser humano. Então aqui as ciências humanas também deram um salto, e a maior prova disso, que é uma coisa que muitos têm em casa ainda, é a enciclopédia, que vai ser resultado do iluminismo. Sim, aquele compilado de diversos saberes é resultado do iluminismo, porque Denis Diderot era um iluminista e ele foi um dos maiores, né, organizadores desse material. Inclusive teve a cooperação de diversos outros pensadores iluministas, mas ele foi o principal organizador da enciclopédia, por exemplo, essa amálgama, essa junção de diversos saberes. Então, vou estar citando alguns dos nomes mais proeminentes aí do iluminismo, mas tenha em mente que não se esqueçam disso, é uma grande revolução intelectual nas mais diversas áreas, não só na história, não só na filosofia. Tenha isso em mente, uma vez que ele vai romper com uma série de tabus que não se podiam mexer por causa de debanda do rei ou da religião. Então, um outro nome que a gente tem uma herança, né, diretamente na nossa sociedade do pensamento dele, do trabalho dele, é a do Montesquieu, que escreveu O Espírito das Leis, em que nessa obra, além dele falar bastante sobre a importância da razão, do pensamento livre, ele vai estar organizando um Estado em 3 poderes: executivo, judiciário e legislativo, que é a base do nosso governo hoje, não é mesmo? É a base do governo brasileiro, aí, da nossa república. Nossa democracia é pautada nesses 3 poderes. Então é uma herança do pensamento dele aí. Então, ou seja, a gente tem influência direta do pensamento iluminista, não é mesmo? Uma outra figura proeminente e justamente filho desse movimento, só para a gente situar aqui no tempo e espaço, o iluminismo ele é resultado ali do finalzinho do século XVII e durante o século XVIII, ok? Então, voltando, uma outra figura proeminente aí é o John Locke,
que dentre as muitas coisas que vai estar falando, vou dar ênfase aqui em uma delas, que é o direito da propriedade privada. John Locke vai estar falando que é direito de qualquer um, de qualquer ser humano que é livre, é justamente a liberdade de ter uma propriedade privada. E isso vai ser um problema que, inclusive, eu comentei com vocês na aula, para aqueles que lutavam pela abolição, porque, seguindo essa lógica do pensamento de Locke, os escravos nunca seriam realmente livres, porque eles eram vistos como propriedade. Então, como uma propriedade poderia ter uma propriedade? Pois é, isso é uma contradição aí que não ajudava muito a causa abolicionista naquele momento, o pensamento do Locke. Mas só um adendo, só uma reflexão, ok? Um outro nome reconhecido do pensamento durante essa maré do pensamento teórico, fruto do iluminismo, em algum momento Adam Smith vai trazer o ideal do liberalismo, e liberalismo que é sempre comentado nas redes sociais hoje. Então, ele nasce aí como resultado dos pensamentos e diálogos iluministas. Aí tanto a liberdade do livre mercado é uma das coisas que ele vai estar trazendo aí, e é pautado no liberalismo que a gente vê falar o tempo inteiro aí, que muitos países seguem. O liberalismo econômico é pautado no ideal do pensamento originário do Adam Smith, aí uma influência direta do iluminismo, ok? Um outro nome é o Voltaire. Voltaire vai ter ideias muito polêmicas, mas o Voltaire vai falar muito e vai pregar muito da liberdade de saber, de pensar de todo cidadão, principalmente dentro dos pontos chaves do que ele vai pregar. Outro nome muito conhecido dentro do iluminismo, que a gente estuda, é o Jean-Jacques Rousseau. Rousseau, ele trouxe como obra o contrato social. Ele vai dizer na sua obra que todo ser humano, todo aquele que aceita viver em sociedade, está aceitando um contrato social para estar vivendo nela. E esse contrato social dá uma série de deveres para com que o ser humano deve ter liberdade, desde que dentro daquela sociedade, dentro do social, esteja aquilo aceito, seja possível. Então ele vai segurar liberdades e deveres para que o ser humano viva em sociedade, naquela sociedade. Então isso, e também tem uma outra coisa muito interessante que ele diz, que tem a ver com o que a gente está vivendo, que ele vai dizer que muitas vezes a liberdade daquela pessoa vai ter que ser sacrificada em prol da liberdade do próximo, em prol do coletivo. Então pensem no que a gente vive no distanciamento hoje. A gente abre mão da nossa liberdade de sair, pensando no bem, na saúde do coletivo. Não é mesmo? Então, olha só. Está lá no pensamento do Rousseau. E com essa maré de diversos pensadores iluministas, vai acontecer que, como é uma crítica direta ao antigo regime, muitos líderes, reis, e não necessariamente reis, mas muitos governos vão falar, opa, é melhor a gente se aliar a esses ideais do que lutar contra eles. E esses reis ficariam conhecidos como déspotas esclarecidos, muitos deles tendo apoio de diversos pensadores iluministas. Só uma coisa deixar claro aqui, nessa época, a filosofia, o filósofo por si só, não é só aquele grande pensador. Muitos biólogos e etc. também eram vistos como filósofos, para vocês terem em mente. E ouvir esse pessoal pareceu ser interessante para esses líderes não irem contra essa maré da razão que estava, sendo disseminada pelo iluminismo no século das luzes, não é mesmo? Então, e um exemplo desses déspotas esclarecidos foi em Portugal, que o Marquês de Pombal, que inclusive fez as reformas pombalinas em questão no âmbito da educação, ele é um dos exemplos que apoiava os ideais da razão e do iluminismo. Mas pessoal, nossa aula está ficando por aqui. Só quis fazer um mashupzinho, um flashbackzinho rápido de tudo que a gente viu. Eu espero que tenha dado para dar uma refrescada na memória de vocês do porquê que a gente estuda o iluminismo, porquê que é tão importante. E é isso. Espero que tenham gostado. Se gostou, assista quantas vezes vocês quiserem a nossa aulinha. E não esquece de comentar quando você assistiu. Então, até a próxima aulinha e tchau!